Hoje eu sou apenas uma senhora de voz baixa, mãos enrugadas e passos curtos, mas por dentro carrego oceanos inteiros de lembranças que nunca contei a ninguém. Passei a vida inteira fingindo que certas coisas nunca aconteceram, como se o silêncio pudesse transformar o que foi vivido em algo menos real. Sempre fui a que sorria discreto nos almoços de família, a que ouvia mais do que falava, a que mudava de assunto quando alguém perguntava demais sobre o passado, e não porque eu não lembrasse. Ao contrário, eu me lembrava de tudo, cada detalhe, cada sensação, cada tarde abafada de verão, em que meu corpo de menina aprendeu a associar o som de um chinelo batendo na soleira da porta com o medo mais primitivo que existe. Mas agora, com 82 anos e os ossos já pedindo descanso, sinto que não posso mais partir carregando esse segredo comigo. Chegou a hora, não para aliviar minha consciência, mas porque talvez, em algum canto do mundo, exista uma neta, uma filha, uma mulher que esteja passando por algo parecido e precise ouvir que ela não está sozinha e que o que ela sente, essa confusão entre culpa e vergonha, não é dela, nunca foi. Meu nome é Almerinda, nasci no interior de Goiás, num tempo em que criança era criada para obedecer, respeitar os mais velhos e, acima de tudo, calar. Cresci entre cercas de arame farpado, fogão a lenha e roupas secando em varal de arame esticado entre dois pés de mamona. Minha infância, aos olhos de quem via de fora, parecia simples e até bonita. A casa era pequena, mas cheia de vozes e cheiro de comida no fogão. Meus pais trabalhavam muito e meu tio Pedro, irmão mais novo da minha mãe, veio morar conosco depois que ficou sem rumo, como diziam. Ele era simpático, tinha um jeito risonho e era querido por todos. As vizinhas diziam que ele era um bom moço e as crianças da rua gostavam dele porque ele sabia fazer peão rodar e ensinava truques com estilingue. Ninguém jamais desconfiaria de nada. E eu, com meus 7 anos de idade, acreditava em tudo o que me diziam. Até hoje lembro das tardes em que ele me chamava para passear. Sempre no mesmo horário, sempre com o mesmo tom de voz. Vamos dar uma voltinha ali na estrada de terra, menina. E minha mãe, atarefada com as roupas, para passar ou com o arroz queimando na panela, só respondia: vai, aproveita e toma um ar. Eu ia, obediente, porque naquela época obedecer era lei. O mundo era outro, e no fundo eu ainda acreditava que os adultos sabiam o que era melhor. Nunca imaginei que um dia eu fosse carregar aquele "vamos passear" como um sussurro que me perseguiu por toda a vida. Nunca contei para ninguém o que de fato acontecia nesses passeios. Nunca tive coragem. Mas agora, com o tempo já cansando meus olhos e meu peito, eu preciso contar. Porque enquanto eu calar, é como se eu ainda estivesse lá, naquela estrada de terra, com o sol a pino e a inocência escorrendo por entre meus dedos. Eu já tinha deixado essa parte da minha vida enterrada tão fundo que por muitos anos acreditei que ela jamais voltaria à superfície. Com o tempo, a gente aprende a organizar a dor em gavetas internas, tranca com chave e finge que esqueceu onde guardou. Mas um dia, sem aviso e sem cerimônia, a chave gira sozinha. E a minha virou quando vi, da janela da minha sala, um menino pequeno, de uns 5 ou 6 anos,
correndo de mãos dadas com o tio em direção ao portão da rua. Era fim de tarde, o céu já começava a dourar e a poeira da estrada subia com o vento manso. Eles riam. A alegria do menino era sincera, luminosa, daquela que só a infância conhece. O tio, que devia ser jovem ainda, tinha um sorriso largo e um jeito carinhoso de falar com ele, apontando alguma coisa adiante. Era uma cena simples, dessas que todo mundo chamaria de bonita. Mas para mim, foi como levar um soco no estômago. Senti a pele arrepiar, o coração disparar e uma náusea antiga que eu não sentia há mais de 60 anos subir pelo corpo como uma maré de lembrança suja. Aquela imagem tão comum para qualquer outra pessoa em mim acendeu um incêndio. De repente, eu não era mais uma idosa sentada na varanda. Eu era a menina de tranças tortas e sandálias gastas, ouvindo meu tio Pedro me chamar para um passeio rápido, como ele sempre dizia, e nesse momento eu soube. Chegou a hora de falar. Não foi fácil admitir para mim mesma que aquilo que me aconteceu não era apenas uma memória dolorida. Era um trauma enraizado, vivo, pulsando por baixo de todas as escolhas que fiz na vida, por baixo dos silêncios que mantive, das palavras que evitei e até dos amores que deixei de viver por medo de confiar demais. Eu nunca contei essa história, nem mesmo ao meu marido, que já partiu há muitos anos e sempre achou que eu era apenas uma mulher calada por natureza. Mas a verdade é que o silêncio virou meu abrigo, meu escudo e, ao mesmo tempo, minha prisão. Quando vi aquele menino rindo com o tio, entendi que o mundo lá fora segue e que talvez outros Pedros ainda existam por aí, sorrindo e enganando até os olhares mais atentos. E se eu, mesmo depois de tanto tempo, ainda sinto o gosto do medo na boca, só de lembrar, imagine uma criança que esteja vivendo isso agora, sozinha, sem voz, sem saber que tem o direito de dizer não. Foi esse pensamento que me fez levantar da cadeira, mesmo com as pernas fracas, e pegar o caderno que guardo na gaveta da cozinha, onde costumo anotar receitas antigas e recados de farmácia. Pela primeira vez, não fui escrever lista de compras, nem modo de preparo de doce de leite. Escrevi. Eu tinha 7 anos quando meu tio começou a me levar para passear. Só isso, e chorei como criança. A lembrança daquela época não veio toda de uma vez. Veio em pedaços, como se minha mente soubesse exatamente até onde eu aguentava ir. Primeiro, a voz dele me chamando. Depois, o som dos passos na terra seca. A mão dele apertando a minha com força desnecessária. O caminho sempre o mesmo. Uma trilha entre o pasto e o matagal, onde quase não passava ninguém. E o jeito como ele mudava de expressão quando estávamos longe da vista da casa. No começo, eu não entendia o que estava acontecendo. Eu era uma criança que ainda acreditava que o mundo dos adultos era justo, que carinho era sempre carinho, que se algo doía, era culpa minha por estar sendo difícil ou por não saber obedecer do jeito certo. Ele dizia que aquilo era nosso segredo, que se eu contasse, minha mãe ia apanhar, ou que ele ia embora para sempre e eu ia ficar sem alguém que me amava de verdade. E eu, com meu coração miúdo e confuso, acreditava. Carregava a culpa como se fosse minha. Me sentia suja, errada, como se tivesse provocado algo sem saber. Minha mãe, coitada,
era daquelas mulheres que viviam ocupadas demais para perceber o que não queriam ver. Trabalhava lavando roupa, cozinhando, limpando a casa e ainda achava que devia gratidão ao irmão por ajudar com as crianças. Eu lembro bem de ouvir ela dizendo para as vizinhas: "O Pedro tem um bom coração, só precisa de rumo." Mal sabia ela o rumo que ele dava para as minhas tardes. Às vezes, eu tentava me esquivar, dizia que estava com dor de barriga ou que queria brincar com minha boneca. Mas ele sempre dava um jeito de convencer. A voz dele era doce na frente dos outros, mas quando estávamos sozinhos, era dura, ameaçadora, como quem já sabe que ninguém vai ouvir a resposta do outro lado. Ele nunca me bateu, nunca precisou. O medo fazia tudo por ele, e o silêncio também. O silêncio da minha mãe, o silêncio da casa, o silêncio do campo onde o vento levava embora qualquer grito que eu jamais tive coragem de dar. Foi assim que cresci, com os olhos abertos e a alma encolhida. Por muito tempo eu acreditei que era melhor esquecer, que falar disso não mudaria nada, que mexer no passado era trazer de volta uma dor que já estava resolvida. Mas não estava, porque toda vez que eu via uma menina andando de cabeça baixa ou um adulto que falava doce demais com uma criança calada, meu corpo lembrava. E agora, vendo a vida quase chegar ao fim, eu entendi que o silêncio não me protegeu. Ele me isolou. E talvez, se alguém tivesse falado naquela época, se alguma mulher mais velha tivesse dito para mim que aquilo era errado, que aquilo era crime, que eu não tinha culpa, talvez eu tivesse me salvado mais cedo. Talvez tivesse aprendido a me amar sem vergonha. É por isso que hoje eu escolho contar. Não para me vingar, mas para que, se alguém estiver ouvindo, possa reconhecer os sinais antes que seja tarde. Porque nenhuma criança deve andar pela estrada da roça com o coração pesado. Nenhuma menina deve chamar de passeio o que é, na verdade, um sequestro da alma. E nenhuma avó deve morrer com essa dor escondida no peito. A partir do momento em que os passeios começaram a se tornar frequentes, minha vida deixou de ser uma infância comum e passou a ser uma sequência de dias envoltos em tensão e medo camuflado. Eu continuava indo à escola, almoçava com meus irmãos, ajudava minha mãe a lavar a louça e varrer o terreiro, mas tudo isso era feito com um peso invisível que me empurrava os ombros para baixo e me fazia desejar desaparecer. O sol da tarde, que para outras crianças significava brincadeira e liberdade, para mim se tornou um aviso. Quando o céu começava a mudar de cor, quando a luz ia ficando mais inclinada e amarelada, meu estômago já embrulhava. Eu sabia que, em algum momento, ele apareceria com aquele mesmo tom leve na voz, como se me oferecesse um presente. Vamos dar uma voltinha ali na beira do mato? A repetição daquilo, a rotina silenciosa, que ninguém parecia notar, foi matando dentro de mim qualquer ilusão de proteção ou cuidado. O que me cercava era uma família inteira que, sem perceber ou sem querer enxergar, me entregava todas as tardes ao meu próprio pesadelo. A casa em que morávamos não era grande, mas para mim ela foi se tornando enorme, cheia de cantos, onde o olhar da minha mãe nunca chegava, onde meu pai não entrava, onde meus irmãos brincavam sem se dar conta de que eu não brincava mais. O tio Pedro dormia no antigo quarto de costura da minha avó, e seu espaço foi logo invadindo os nossos. Ele era querido
ajudava com as compras, buscava água no poço, consertava coisas quebradas. Era o tipo de homem que todos chamavam de prestativo, de braço forte da casa. E eu não sabia como fazer alguém acreditar que aquele mesmo homem que na frente de todos fazia carinho no meu cabelo com a desculpa de tirar uma folha grudada, era o mesmo que sussurrava ameaças no meu ouvido quando estávamos longe. Eu me tornei uma criança tensa, que não falava muito, que andava sempre com os ombros fechados e os olhos no chão. E mesmo assim, todos diziam que eu estava quieta porque era comportada. Eu ouvia isso e engolia o nó que se formava na garganta, aprendendo a sorrir com os lábios fechados e a disfarçar a angústia com silêncio. Comecei a inventar desculpas para não sair de casa. Dizia que precisava terminar o dever da escola, que tinha dor de cabeça, que queria ajudar minha mãe na cozinha. Mas o tio Pedro era insistente. Às vezes, ele até fingia me dar liberdade. Hoje a Almerinda não quer ir, né? Tá bem, fica aí então. E eu pensava que estava livre, mas bastava um cochicho perto da porta, um chamado mais baixo, e eu sabia que não tinha escolha. Ele fazia com que tudo parecesse culpa minha. Dizia que eu estava me tornando mal agradecida, que ele fazia aquilo tudo porque gostava de mim, que crianças ingratas cresciam sozinhas, sem ninguém que as amasse. E a pior ameaça de todas: se você contar, ninguém vai acreditar, e ainda vou fazer sua mãe chorar por tua culpa. E eu, com 7 anos, acreditei. Acreditei com o coração inteiro que o amor era um segredo sujo que se guardava por lealdade. Comecei a associar carinho com pavor, toque com náusea, e toda vez que eu via outros adultos elogiando meu tio, sentia como se estivessem zombando de mim sem saber. Minha mãe não percebia nada, ou pelo menos é o que eu queria acreditar na época. Talvez fosse mais fácil pensar que ela era inocente do que aceitar que ela via e escolhia não ver. Ela vivia sempre ocupada, sempre com pressa, sempre cansada. Às vezes, eu tentava me aproximar dela de um jeito diferente. Buscava seus olhos enquanto ela remendava alguma peça de roupa ou encostava a cabeça em seu ombro, fingindo sono. Esperava que ela sentisse, que percebesse, que me perguntasse com firmeza: "Você está bem, filha?" Mas essa pergunta nunca veio. E então eu me calei de vez. Comecei a dormir encolhida, com a porta trancada por dentro quando conseguia, e quando não conseguia, colocava um banquinho encostado na maçaneta, como se aquilo fosse me proteger. Mas proteção não era algo que existia para mim. A sensação de impotência se estendia como um cobertor áspero sobre todos os meus dias, mesmo aqueles que pareciam normais. Até os momentos felizes, um doce que minha mãe fazia, um domingo de missa, uma brincadeira com meus irmãos, vinham sempre acompanhados de uma sombra. Eu não conseguia mais me entregar a nada, sem pensar na volta para casa, na volta para mim mesma, para aquele corpo pequeno que já conhecia o medo de um adulto. Havia noites em que eu acordava chorando, mas sem fazer barulho. Eu tremia tanto que precisava morder o travesseiro para não soluçar alto e acordar alguém. Sonhava com a estrada de terra, com o mato fechando ao redor, com as palavras que ele dizia e que eu não entendia, mas que me faziam sentir um aperto no peito. Tive crises de febre, comecei a molhar a cama de novo, coisa que já tinha parado fazia tempo. Minha mãe achava
que eu estava muito sensível, que era frescura de menina que precisa tomar banho de sal grosso. E assim, entre rezas, chás e simpatias, ela foi tentando resolver o que era, na verdade, um grito desesperado que eu já não sabia mais como emitir. O tio Pedro, por sua vez, parecia cada vez mais confortável na casa, cada vez mais seguro do seu poder. Começou a se aproximar das minhas irmãs. Fazia brincadeiras, ria alto, dizia que menina bonita tinha que tomar cuidado para não virar noiva cedo demais. E quando ele dizia isso, eu gelava por dentro, como se uma corda me puxasse para trás. Eu tinha medo. Medo dele, medo do que ele fazia, mas acima de tudo, medo de que ele começasse a fazer com elas o que fazia comigo. Foi aí que percebi que aquilo não era só meu, que o perigo que rondava a minha vida podia tocar outras, e esse pensamento foi o que mais me atormentou. Eu já não suportava o que eu mesma vivia, mas imaginar minhas irmãs passando pelo mesmo inferno me deixava fora de mim. Comecei a segui-lo com os olhos dentro de casa, a prestar atenção nos toques, nos olhares, nos sorrisos disfarçados, e tudo isso me corroía por dentro, porque eu sabia que ninguém mais via, ou fingia não ver, e o tempo passava. Ele continuava morando conosco, como se fosse parte da família, e eu ia definhando aos poucos. Perdi peso, perdi o gosto pela comida, deixei de brincar, deixei de correr, deixei de rir. Até as professoras da escola começaram a notar. Uma delas me chamou um dia no pátio. Perguntou se eu estava com problemas em casa, e eu, com os olhos marejados e o coração disparado, apenas balancei a cabeça e disse que estava tudo bem, porque eu já não sabia como se dizia a verdade. Porque, dentro de mim, a verdade era uma língua estranha, proibida, que não se aprendia a falar em voz alta. Foi durante essa fase que comecei a me afastar até de Deus. Eu, que sempre rezava antes de dormir, que gostava das músicas da missa, parei de acreditar. Porque se Deus via tudo, como é que Ele permitia aquilo? Como Ele podia ouvir minhas preces e não fazer nada? Me sentia abandonada também por Ele. E isso me deixava ainda mais sozinha. Minha fé foi substituída por um vazio silencioso. Eu já não sonhava mais com nada. Meu único desejo era que o tempo passasse rápido, que eu crescesse logo, que ele fosse embora, que alguém me tirasse dali, mas ninguém tirava. Ninguém via, ninguém ouvia, e eu fui aprendendo a sobreviver por conta própria, dentro de um corpo que ainda era pequeno demais para conter tanta dor. Eu fingia e fingia bem. Tão bem que até eu, às vezes, acreditava que aquilo tudo não tinha acontecido. Mas o corpo não esquece. O corpo guardava. No jeito que eu me encolhia ao passar por ele, no arrepio involuntário quando ele se aproximava, na rigidez do meu rosto quando ele tocava meu cabelo na frente dos outros. Tudo ali gritava, mas ninguém escutava. E essa foi a primeira grande ferida que a infância me deixou. A certeza de que eu estava sozinha, totalmente sozinha, e que ninguém viria me salvar. A primeira vez que percebi, com plena consciência, que o que o tio Pedro fazia comigo era errado. Não foi por causa de um toque específico ou de uma dor física, embora eles existissem, mas por causa de uma conversa que ouvi por acaso, escondida atrás do varal, onde costumava ficar quando queria fugir do barulho da casa. Duas vizinhas estavam falando sobre uma menina de outra rua
que tinha feito uma denúncia contra um parente. Eu não entendia muito bem o que era uma denúncia, nem o que aquilo significava de verdade, mas ouvi palavras como abuso, crime, vergonha, valente, e pela primeira vez meu coração apertou de um jeito diferente. Uma das mulheres disse: coitada da menina, teve coragem de falar, agora a mãe está com ela na casa da prima. O tal homem foi levado pela polícia. Na hora, meu corpo reagiu, como se tivesse levado um choque. Pela primeira vez, eu associei claramente o que o tio fazia comigo a algo que tinha nome. Algo que podia ser denunciado. Algo que não era só um segredo feio, mas sim um crime. E mais do que isso, pela primeira vez, eu ouvi alguém dizer que a menina era valente e não culpada, nem mentirosa, nem ingrata. Essa pequena semente, plantada ali no meio da roupa pendurada, mudaria tudo dentro de mim. Voltei para dentro de casa com a cabeça latejando. Aquelas palavras ecoavam nos meus ouvidos como se alguém as tivesse escrito dentro do meu peito com ferro quente. Abuse, denúncia, coragem. Eu repeti essas palavras em silêncio durante vários dias. Antes de dormir, eu fechava os olhos e sussurrava só para mim: não é culpa sua. Eu nem sabia direito o que era culpa, mas sentia ela dentro do meu corpo desde os primeiros toques, como uma poeira que não saía por mais que eu tentasse me lavar. E ali, naquela tarde, aos 8 anos, entendi que aquilo tudo não era normal, que outras crianças não passavam por isso, que o que ele fazia comigo não era amor distorcido, nem cuidado diferente, era crime, era abuso, era errado. E essa consciência me rachou por dentro, porque junto dela veio um outro pensamento ainda mais cruel. Se era errado, por que ninguém via? Por que minha mãe não notava? Porque o mundo parecia continuar igual, como se nada estivesse acontecendo. Eu me sentia como se tivesse descoberto um incêndio num quarto escondido da casa, mas ao gritar fogo, ninguém ouvia, ninguém se mexia, ninguém acreditava. Nos dias que se seguiram, comecei a olhar para tudo com outros olhos. Cada gesto do meu tio agora era analisado, registrado, sentido com repulsa. Eu comecei a me afastar dele de maneira mais clara. Me escondia melhor, dizia não com mais firmeza e, principalmente, comecei a fantasiar maneiras de me proteger. Pensava em fugir, em me trancar em algum quarto, em contar para sua professora. Tive pesadelos com a polícia vindo me buscar, com minha mãe me expulsando de casa, com ele me batendo por ter falado. O medo era maior do que tudo, mas ainda assim, algo dentro de mim começou a se mover. Era uma mistura de raiva, revolta e uma esperança nova que eu não conhecia. Eu estava começando a entender que meu silêncio era um escudo frágil e que talvez minha única chance real de salvação estivesse em quebrá-lo. Passei a observar mais a reação dos outros. Meus irmãos, por exemplo, nunca perceberam nada. Continuavam brincando, estudando, vivendo como se tudo estivesse em perfeita ordem. Minha mãe estava cada vez mais exausta e eu via no seu rosto aquela sombra constante de mulher que já desistiu de ter tempo para si mesma. Às vezes me perguntava se ela mesma já não tinha sido vítima de alguém. Às vezes eu achava que sim. O jeito como ela se calava quando meu pai falava alto
A forma como desviava o olhar quando ouvia alguma história feia me davam essa impressão. Talvez ela soubesse e apenas não conseguisse agir. Talvez ela tivesse sido ensinada, assim como eu, a fingir que nada acontece. A diferença é que agora eu começava a querer romper com isso, mas não sabia como. Certa tarde, na escola, a professora pediu que cada um da turma desenhasse o que mais gostava de fazer. Alguns desenharam bicicletas, outros festas, animais, comidas. Eu fiquei olhando a folha em branco durante longos minutos e então, sem pensar muito, desenhei uma casa pequena e ao lado dela uma trilha de terra que se perdia no mato. No fim da trilha, desenhei uma menina de vestido parado, sem rosto, com os braços colados ao corpo. Quando a professora passou, olhou meu desenho e perguntou: "Quem é essa menininha, Almerinda?" E eu, com um frio na barriga, apenas disse: "Sou eu." Ela me olhou com cuidado, mas não insistiu. Apenas fez um carinho na minha cabeça. Aquele gesto foi tão diferente, tão gentil, que me fez segurar as lágrimas ali mesmo, sentada naquela carteira de madeira riscada. Por dentro, eu gritava: "Me ajuda!" Mas por fora, continuei sorrindo. Aquilo me deu certeza de que eu queria falar. Só não sabia ainda para quem. Foi durante uma dessas tardes sufocantes, com o sol estalando nas telhas da casa e o barulho dos grilos já começando no mato, que o tio Pedro me chamou de novo. Ele vinha insistindo cada vez mais, talvez sentindo que eu estava me afastando. Nesse dia, eu disse que não, com firmeza. Disse que não queria sair, que queria ficar com minha mãe. Ele forçou um sorriso, mas os olhos endureceram. Se aproximou e sussurrou no meu ouvido: "Você está esquecendo quem manda aqui." Eu tremi. A raiva e o medo se misturaram num nó seco no meu peito. Mas mesmo assim, não fui. Fiquei perto da minha mãe, ajudando a descascar mandioca em silêncio. Senti que ele me olhava de longe, como um bicho acuado que mede o próximo passo. E foi aí que percebi. Ele tinha medo. Medo de que eu falasse. Medo de que eu o expusesse. Medo de que minha voz saísse. E essa constatação me deu um pequeno poder, um fio de controle. Eu não era mais apenas vítima. Eu era alguém que ele temia. E isso mudou tudo dentro de mim. Naquela noite, antes de dormir, olhei para o teto do meu quarto e fiz uma promessa. Disse baixinho: "Eu vou contar, nem que seja a última coisa que eu faça." E pela primeira vez em muito tempo, dormi com uma certeza dentro de mim. Não era paz, mas era decisão. Sabia que o caminho seria difícil, que talvez minha mãe duvidasse, que talvez ninguém acreditasse, mas também sabia que não podia mais carregar aquele fardo sozinha. E se ninguém viesse me salvar, eu mesma encontraria uma saída. Porque eu já não era mais a mesma menina que se deixava levar pela estrada de terra sem entender o porquê. Agora eu sabia, e isso fazia toda a diferença. Depois daquela noite em que fiz a promessa silenciosa a mim mesma, tudo mudou. Mas só dentro de mim. Por fora, a vida continuava a mesma, com os dias arrastando o corpo e os minutos pesando na alma como sacos de farinha molhados. Eu acordava cedo, arrumava a cama, ajudava minha mãe no café, ia à escola, voltava para casa e fingia normalidade com uma precisão tão exata
que por vezes chegava a duvidar da própria dor. Mas dentro, tudo já tinha sido rompido. Eu já não era mais só a menina assustada que deixava o tio Pedro conduzir seus passos sem resistência. Agora eu o encarava com outro olhar, não de valentia, ainda não, mas de alguém que sabia o que ele era, sabia o que ele fazia, sabia o que ele podia ser capaz de fazer se eu ousasse falar. Esse saber era uma espécie de faca com a lâmina voltada para os dois lados. Por um lado me dava força, por outro me feria. Carregar a consciência do que me era feito sem ainda poder gritar era como viver com a garganta trancada, implorando para abrir. E nesse tempo em que a coragem e o medo lutavam dentro de mim, o tio parecia cada vez mais nervoso, inquieto, instável, como se sentisse que o fio que sustentava a sua mentira estava começando a se desfiar. Ele passou a me observar com mais desconfiança. Me perguntava com frequência com quem eu conversava, o que eu dizia na escola, por que eu andava tão cheia de opinião. Começou a se aproximar mais das minhas irmãs, o que me deixava em estado de alerta permanente. Cada vez que ele chamava uma delas para ajudar no quintal ou passava a mão nos cabelos delas com carinho forçado, eu sentia um suor frio percorrer meu corpo. Eu precisava agir. Mas como? Se contar era um risco, o silêncio era uma sentença. E o pior de tudo é que quanto mais o tempo passava, mais eu percebia que minha mãe não era apenas ausente. Ela era, talvez, cega por vontade própria. Uma mulher que tinha crescido ouvindo que a vida era dura, que o mundo dos homens era coisa de homem e que mulher de respeito era a que suportava calada. Ela vivia nesse modo de sobrevivência automático, repetindo as rotinas como se não houvesse nada além da panela no fogo, das roupas no varal, da reza antes de dormir. Eu ali, sua filha, sua menina, estava morrendo por dentro, bem debaixo dos seus olhos, e ela não via, ou não queria ver. Teve uma noite em que eu não consegui dormir. Meu corpo doía, mesmo sem machucado visível, e minha cabeça parecia estar em chamas. Fiquei deitada de lado por horas, com os olhos bem abertos no escuro. Ouvia os sons da casa como se fossem estalos dentro do meu peito. O rangido do assoalho, o vento batendo na janela, o cochicho abafado dos adultos na cozinha. Levantei descalça e fui até a sala. Lá estava minha avó paterna. Ela havia vindo passar uns dias conosco. Sentada em sua cadeira de palha, com uma manta nos ombros e as mãos pousadas no colo, parecia uma estátua de sabedoria antiga. Me olhou sem falar nada. Eu fiquei ali, parada, sem saber o que fazer. Então ela disse, sem me encarar diretamente: tem coisa que a gente vê com o coração, e quando vê, não pode mais desver. Aquilo me atravessou como uma flecha. Será que ela sabia? Será que ela sentia? Mas não disse mais nada. E eu também não consegui falar. Me encolhi ao seu lado, encostei a cabeça na ponta da cadeira e dormi ali, como um bicho cansado. No dia seguinte, ela voltou para sua casa. Nunca mais me falou nada, mas aquele momento ficou gravado em mim. Aquele silêncio cheio de sentido. Os dias se seguiram mais pesados do que nunca. O tio Pedro começou a mudar de estratégia, deixou de ser agressivo e passou a me tratar como se fôssemos cúmplices. Dizia que ninguém mais me conhecia como ele, que só ele entendia minha dor, que o que havia entre nós
era mais forte do que qualquer coisa. Eu ouvia tudo isso e sentia nojo, medo, raiva, mas disfarçava, porque algo me dizia que, se eu o confrontasse abertamente, ele poderia se tornar perigoso de verdade. Comecei a ensaiar formas de contar para alguém. Pensei na professora, que sempre foi gentil comigo. Pensei na moça da venda, que às vezes me dava balas sem cobrar. Pensei na minha avó, que já me havia dito mais com o silêncio do que muita gente com palavras, mas a coragem ainda me faltava. Até que um dia, algo aconteceu que me empurrou ao limite. Eu voltava da escola mais cedo, por causa de uma reunião de professores. Entrei em casa e ouvi vozes no quintal. Fui até a janela e vi meu tio com minha irmãzinha, que tinha só 5 anos. Ele ria, ela ria, mas havia algo naquele riso que não me desceu. Uma insistência, um toque que durou mais do que devia. Uma mão que ficou pousada demais no ombro dela. E ali, naquele instante, meu coração entrou em desespero. Me escondi atrás da porta e fiquei esperando. Quando ela entrou, chamei baixinho e ela veio até mim. Perguntei com o coração acelerado: "O que o tio falou para você?" Ela me olhou com aqueles olhos ainda inocentes e disse: "Ele disse que eu sou a princesinha dele e que um dia vai me levar para passear igual ele fazia com você." Aquelas palavras me deram um choque tão forte que me faltou o ar. Senti as pernas amolecerem, o chão escapar. Era como se o tempo tivesse voltado e eu fosse obrigada a reviver tudo. Mas agora, pela boca da minha irmã, foi ali que eu entendi, com a clareza de uma faca cortando, que se eu não falasse, ele faria tudo de novo. E pior, eu não podia permitir. Não por mim, mas por ela. Era o limite. Eu não seria cúmplice disso. Eu não podia ser. Naquela noite, sentei no chão do meu quarto e comecei a chorar baixinho. Não era mais um choro de criança com medo. Era o choro de alguém que estava prestes a se levantar, que sentiu o corpo tremer, não de pavor, mas de decisão. A partir daquele momento, a urgência cresceu dentro de mim como um tambor batendo. Eu precisava contar. Precisava abrir a boca antes que fosse tarde demais. Mas contar para quem? Meu pai era ausente, quase uma sombra. Trabalhava o dia inteiro, chegava cansado, com pouca paciência. Minha mãe, perdida em seus próprios silêncios, e minha avó tinha ido embora. A escola era longe e eu teria que esperar mais 2 dias para voltar. Eu não podia esperar 2 dias. Eu não podia esperar mais um único dia. Foi então que decidi falar com quem ainda me parecia confiável. A única pessoa que, mesmo com poucas palavras, tinha demonstrado ver mais do que os outros. Minha avó. Peguei um caderno e uma caneta e escrevi uma carta. Foi a primeira vez que escrevi sobre aquilo de forma direta. Escrevi tremendo, chorando, parando a cada linha para respirar. Não usei as palavras certas, talvez. Não escrevi abuso, nem violência, mas escrevi a verdade como eu podia escrever. Vó, o tio Pedro me leva para passear e faz coisas que me dão medo. Ele diz que é segredo, mas agora quer fazer isso com minha irmã. Eu tenho medo. Por favor, me ajuda. Eu não quero que aconteça com ela o que aconteceu comigo. Dobrei a carta, coloquei dentro de um envelope e pedi ao vizinho que a entregasse na casa da minha avó. Disse que era surpresa. Ele, sem saber de nada, concordou. A carta chegou no dia seguinte. No fim daquela tarde,
minha avó apareceu na nossa casa, veio de ônibus, sozinha, e entrou sem dizer uma palavra. Foi direto até a cozinha, chamou minha mãe, e as duas ficaram lá por um tempo que pareceu uma eternidade. Eu estava sentada na sala, o coração na boca, as mãos suando. Depois ela me chamou, olhou nos meus olhos e disse: "Você não precisa falar nada, eu entendi." Foi a primeira vez, desde que tudo começou, que alguém me olhou como quem vê, não como quem observa, como quem vê de verdade. Minha mãe apareceu logo depois, o rosto inchado de chorar. Não disse uma palavra, mas também não perguntou se era verdade. Apenas chorou. E quando meu pai chegou, minha avó o chamou num canto e falou baixo com ele. Naquela noite, meu tio Pedro foi embora. Pegou as coisas, nem me olhou e saiu. Eu não soube se por vontade dele ou se foi mandado embora. Só soube que pela primeira vez eu estava livre. Mas a liberdade veio com um peso que eu só entenderia anos depois. Porque mesmo com ele fora da casa, a dor não saiu de mim. A lembrança não sumiu. O medo deixou marcas que o tempo não apaga. Minha mãe nunca mais falou no assunto. Meu pai fingiu que não sabia. E eu, ainda menina, precisei seguir com o corpo ferido e a alma despedaçada, tentando costurar a vida com os retalhos que sobraram. A dor não acaba quando o agressor vai embora. Às vezes, ela só começa de verdade nesse momento. Porque aí vem o vazio, o luto, a culpa que ninguém explica, a vergonha que você tenta jogar fora, mas ela insiste em voltar. Mas ali, naquela noite em que ele se foi, mesmo com tudo isso, eu sabia. Eu tinha feito o que era certo. Eu tinha salvado minha irmã. E isso por si só já era um ato de coragem que ninguém podia me tirar. A ausência do tio Pedro não trouxe o alívio imediato que eu em segredo esperava. Ao contrário do que os filmes e as histórias felizes fazem parecer, a saída do monstro não fez a luz voltar para dentro da casa. Pelo contrário, foi como se a casa toda tivesse sido varrida por uma sombra que já não precisava mais se esconder. Minha mãe andava muda, com os olhos baixos, como se cada passo fosse um pedido de desculpas que nunca se tornava palavra. Meu pai seguia sua rotina rígida, mas agora evitava me olhar nos olhos, como se visse em mim uma ferida exposta que ele não sabia como cobrir. Meus irmãos nem perguntaram por que o tio foi embora. Apenas aceitaram como crianças aceitam tudo, com uma curiosidade breve e um esquecimento rápido. Mas eu, que tinha sido o centro silencioso de tudo, me sentia como alguém que havia gritado dentro de um poço e, mesmo tendo sido ouvida, permanecia lá no fundo. O mundo continuava girando, os afazeres domésticos seguiam, a escola voltava ao normal. Mas dentro de mim havia um buraco, um espaço enorme entre quem eu era e quem eu precisava fingir ser para seguir vivendo. Foi nessa época que as dores começaram a surgir com mais frequência. Dores no estômago, na cabeça, nas costas. Minha mãe dizia que era fraqueza, que talvez eu precisasse de vitaminas, mas nenhum remédio tirava aquilo, porque aquilo não era físico, era o peso do silêncio, da lembrança, da vergonha, da sensação constante de que eu era feita de cacos mal colados. Eu me tornei mais calada do que nunca e, ao mesmo tempo, comecei a observar o mundo com mais nitidez.
passei a enxergar nas outras meninas da escola sinais de tristeza que antes eu não percebia. O olhar baixo, os braços cruzados por cima da barriga, o medo de certas palavras, era como se, de repente, eu conseguisse ver uma rede invisível de pequenas dores silenciosas que cada uma carregava. Algumas talvez iguais à minha, outras diferentes, mas todas escondidas com o mesmo esforço. E aos poucos, algo dentro de mim começou a mudar. Não era uma vontade de esquecer, era o contrário, uma vontade de transformar, de fazer com que aquilo que eu tinha vivido não tivesse sido em vão. Certa tarde, a professora pediu para que cada aluno escrevesse uma redação sobre algo que havia mudado sua vida. O tema era amplo e a maioria escreveu sobre viagens, aniversários, presentes. Eu me sentei com o lápis tremendo na mão e fiquei olhando para a folha em branco. Pensei em mentir, em inventar alguma história comum, mas pela primeira vez senti que poderia usar aquelas palavras como um escudo. Então escrevi. Não contei tudo, não usei os nomes certos, mas contei o essencial. A história de uma menina que guardava um segredo, que carregava um medo antigo, mas que mesmo com tudo isso, um dia resolveu dizer a verdade. Entreguei a redação dobrada, com o coração aos saltos, e passei o resto do dia arrependida de ter escrito. Achei que a professora ia rir, ou achar estranho, ou me chamar na frente de todos, mas não. 2 dias depois, ela me chamou de lado, no pátio, e com a voz baixa disse apenas: "Eu li e estou aqui se você quiser conversar." Aquela frase foi como um cobertor quente depois de anos dormindo no frio. Eu não consegui responder. Apenas balancei a cabeça e engoli as lágrimas que já subiam. Foi a primeira vez que alguém fora da família reconheceu a minha dor sem duvidar, sem acusar, sem virar o rosto. E foi também o momento em que percebi que havia outro mundo possível. Um mundo onde a gente podia ser ouvida, onde a dor podia ser nomeada, onde o passado não precisava ser um segredo envenenado para sempre. A professora não insistiu, mas com o tempo comecei a confiar nela. Aos poucos, fui soltando pequenas verdades, testando se seria segura, e foi ela quem me ensinou algo que guardo até hoje, que coragem não é ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele. Foi com ela que comecei a entender que eu não era suja, que eu não era culpada, que o que me aconteceu não me definia e que sim, havia outras meninas como eu e que, se eu pudesse, um dia ajudaria uma delas a encontrar sua voz. Com o tempo, minha relação com minha mãe mudou. Não houve um pedido de perdão claro, nem conversas longas, mas havia gestos. Ela passou a me observar mais, a me tocar com mais cuidado, a deixar um chá pronto quando eu acordava com dor. Uma noite me deixou uma carta dobrada sobre o travesseiro. Escreveu com a letra trêmula: "Sinto muito por não ter visto, por não ter protegido. Eu não sabia como. Você foi mais forte do que eu. Me perdoa." Li aquela carta tantas vezes que ela se desfez nas bordas. Eu não a respondi, mas guardei, porque, de algum modo, aquela carta era essa nossa reconciliação muda. Minha avó voltou a nos visitar de vez em quando. Ela nunca mencionou a carta que escrevi, nem o que sabia, mas passava mais tempo comigo, trançando meu cabelo em silêncio e fazendo perguntas sobre a escola. E com ela, eu sentia que podia existir sem me esconder.
como se, apesar do passado, ainda houvesse espaço para quem eu poderia ser. A partir desse momento, algo dentro de mim se assentou. A ferida continuava ali, mas já não pulsava como antes. Comecei a sonhar com outras coisas, com estudar, com sair da cidade, com ajudar meninas como eu. Demoraria muitos anos até que eu conseguisse contar essa história em voz alta. Muitas décadas, na verdade. Só depois de já ter criado meus próprios filhos, de já ter enterrado meu marido, de já ter envelhecido o bastante para ver o tempo passar com olhos de quem já viveu o pior, só então é que encontrei essa vontade de contar. Porque percebi que há dores que, mesmo quando cicatrizam, continuam precisando ser ditas, para que outras meninas saibam, para que o silêncio não vença, para que o medo não crie raízes onde poderia florescer o afeto. E foi nesse ponto da minha vida, quando o corpo já começa a dobrar, mas o coração ainda pulsa com força, que eu compreendi. Minha história, com toda a sua dor, também é um testemunho de força. Um grito abafado que, enfim, encontra eco. Um pedido de socorro que agora vira palavra. Palavra que cura, palavra que denuncia, palavra que liberta. Hoje, ao olhar para trás, sinto como se estivesse observando a vida de outra pessoa, como se a menina que fui tivesse vivido num mundo separado do meu, num tempo em que a dor não tinha nome e o silêncio era a única linguagem possível. Mas não é outra vida, é a minha. Sou eu em cada detalhe, em cada gesto contido, em cada pensamento que nunca foi dito. Sou eu na menina que tremia diante da voz do tio Pedro, na adolescente que tentava esconder os tremores nas mãos enquanto escrevia redações carregadas de segredos, e sou eu agora, nesta mulher velha, de passos lentos, que escreve com os olhos úmidos, não porque não aguenta lembrar, mas porque finalmente se permite lembrar. A memória, durante muitos anos, foi minha inimiga. Era ela que me acordava no meio da noite, com sonhos embaralhados, que me fazia ter calafrios diante de gestos comuns, que me silenciava mesmo quando tudo dentro de mim queria gritar. Mas hoje, ela é também minha companheira, porque sem ela eu não poderia contar essa história. E contar é o que me mantém viva. Durante décadas, guardei tudo dentro de mim com o cuidado de quem cuida de uma porcelana rachada, sem deixar que ninguém visse, mas sentindo todos os dias que a qualquer momento aquilo poderia se estilhaçar. Fui esposa, mãe, vizinha dedicada, funcionária correta. Nunca deixei faltar comida em casa, nunca abandonei os meus filhos, nunca permiti que sentissem a mesma solidão que eu conheci, mas em tudo isso, havia sempre uma parte de mim que faltava, que estava escondida, que não podia ser mostrada. Eu me acostumei a viver dividida, a parte visível e a parte quebrada. E só muito tempo depois é que percebi que não estava sozinha nesse tipo de vida, que muitas mulheres da minha geração e das que vieram depois também aprenderam a viver assim, com pedaços secretos, com passados não ditos, com feridas cobertas por camadas de silêncio e serviço. E foi esse entendimento que me empurrou para essa decisão. Contar, falar, deixar escrito, não por mim apenas, mas por todas as que não conseguiram, por todas as que se foram sem nunca terem sido ouvidas. Hoje, quando vejo uma criança com os olhos baixos
ou uma menina se afastando de um adulto com o corpo encolhido, meu coração aperta, porque eu sei o que aquele gesto significa. Eu reconheço. E se pudesse, correria até ela, ajoelharia à sua frente e diria: você não está sozinha, eu acredito em você. Mas nem sempre a gente pode chegar. Nem sempre é possível dizer a coisa certa na hora certa. Por isso, essas palavras que escrevo agora são minha tentativa de fazer isso de outra forma. São meu abraço, meu testemunho, minha presença para quem talvez precise saber que há saída, que há vida depois da dor, que a culpa nunca é da vítima, que o silêncio não é prova de força, mas sim de sobrevivência, e que um dia, quando a dor já não for maior que a coragem, a gente pode falar. E quando fala, algo dentro se cura. Não tudo, nunca tudo, mas o bastante para continuar, para respirar mais fundo, para dormir sem medo, para olhar nos olhos sem abaixar a cabeça. Por muito tempo eu esperei por um tipo de justiça que nunca veio. O tio Pedro nunca foi punido, nunca respondeu por nada do que fez. Depois que saiu da nossa casa, ninguém mais falou dele. Ouvi dizer que foi para outra cidade, que trabalhou num posto de gasolina, que ficou doente, que morreu sozinho. Não fui ao enterro, se é que houve um. Não chorei, não rezei. Apenas aceitei que ele saiu da minha vida como entrou, pelas beiradas, pelas sombras, sem aviso. Às vezes me pergunto se ele se arrependeu, se teve consciência do mal que causou. Mas logo deixo essa pergunta para lá, porque o que ele sentiu ou deixou de sentir já não me interessa. Não muda o que aconteceu, não muda o que vivi. A justiça que encontrei não foi a da polícia, nem dos tribunais. Foi outra, mais lenta, mais sutil, mais profunda. Foi a justiça de seguir em frente sem repetir o ciclo, de criar meus filhos com amor e escuta, de proteger, de alertar, de dizer com todas as letras o que minha mãe nunca soube dizer. Se alguém te machucar, me conta, não importa quem seja. Com meus filhos fui outra mulher, às vezes dura, às vezes desconfiada demais. É verdade, mas nunca ausente, nunca cega, nunca surda. Ensinei a eles que o corpo é sagrado, que o toque tem que ser consentido, que o silêncio do medo não pode vencer a voz da verdade. E mesmo sem contar tudo, contei o suficiente para que eles soubessem que a mãe deles tinha conhecido a dor e que por isso jamais permitiria que eles passassem pelo mesmo. E eles cresceram assim, atentos, com empatia, e quando já adultos, um deles me perguntou se eu já tinha sido machucada por alguém, eu só disse: já, mas sobrevivi, e agora posso falar. Ele me olhou com carinho, com respeito, com um amor tão limpo que por pouco não chorei ali, de novo como criança. Porque naquele momento eu entendi que tinha rompido a corrente, que a dor que recebi não se transformou em dor passada adiante, que ali, diante do meu filho, eu estava inteira, marcada sim, mas inteira. Hoje passo meus dias em silêncio, mas não no mesmo silêncio de antes. Agora é um silêncio calmo, que não me sufoca. Gosto de ouvir o vento nas árvores, gosto de fazer crochê, de cuidar das minhas plantas, de ver os netos brincando no quintal. Gosto de me sentar na varanda e sentir o cheiro da terra molhada depois da chuva. Às vezes fico horas
sem dizer uma palavra, mas por dentro a paz. Porque agora eu sei que minha história, mesmo com toda a sua dureza, não me define por completo. Ela é parte de mim, mas não é tudo o que sou. Sou também os dias bons que vieram depois, as amizades que cultivei, os filhos que criei, os momentos em que fui feliz de verdade. Não da felicidade dos filmes, mas daquela que vem de saber que se está viva, de que se resistiu, de que se foi forte mesmo quando parecia não ser. E essa é a mensagem que quero deixar. Se você me ouviu até aqui, se chegou até essas palavras, eu te agradeço. Agradeço por ter me escutado, mesmo que em silêncio, mesmo que à distância, porque contar essa história foi também um ato de confiança. Confiança de que do outro lado haveria alguém disposto a ouvir sem julgar, que haveria alguém que talvez, como eu, tivesse guardado uma dor por tempo demais e precisasse de um sinal de que pode falar. Este é o meu sinal. Estas são as minhas palavras. E se elas puderem servir de escudo, de farol, de colo para alguém, então tudo isso terá valido a pena. Eu sou Almerinda, tenho 82 anos, e só agora, neste ponto da vida, é que consegui dizer o que precisava ser dito desde a infância. Mas disse, e isso basta, isso me basta, porque as palavras que a gente guarda viram grades, e as que a gente solta viram pontes. E se hoje consigo dormir sem medo, é porque construí minha ponte com cada pedaço da minha verdade. E nela eu caminho livre, enfim livre,